E hoje, então, antes de falarmos sobre a caridade em família, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e orar. Pedir a Ele proteção e amparo. Pedir a segurança, a assistência dos bons espíritos, dos benfeitores desta casa, nosso querido irmão Manuel Pérez, doutor Dias da Cruz, nosso patrono, Antonina Xavier e tantos outros amigos do bem que vêm incansavelmente trazer o auxílio, trazer o bálsamo de que nós necessitamos. Eles é que vêm trazer a instrução, o benefício do passe, a fluidificação da água. Tudo o que nós recebemos de bom é pela ação desses espíritos superiores, é pela misericórdia deles. Eles trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus. Tenhamos, portanto, a certeza de que o amparo deles não nos faltará. Sobre a família, é importante nós compreendermos algumas coisas que o Espiritismo esclarece antes de falarmos sobre a caridade em família, sobre fazer o bem, tolerar, perdoar, suportar, amar, tudo isso. Normalmente, antes de reencarnarmos, nós já temos definida a família que vai nos receber. Todos os espíritos vêm do mundo espiritual para o planeta Terra para progredir, para evoluir, para se tornarem melhores. Ninguém reencarna para perseguir, para desgraçar, para atrapalhar. Todos reencarnam para se tornarem bons, melhores. E a família é uma das questões mais importantes, porque, embora não pareça, são definidos aqueles que vão reencarnar na mesma família por várias questões. Não é apenas pela questão da afinidade, do amor e do carinho. Se fosse assim, seria tudo muito fácil. Assim já é nos mundos mais felizes. E será para todos nós quando estivermos habitando nos mundos mais felizes. Mas aqui na Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E nós, como somos espíritos em evolução, nós temos muitas coisas para consertar ainda. Nós precisamos evoluir e conhecer, nós queremos melhorar. Mas como melhorar sem fazer as lições? E as lições são feitas em conjunto. Quando se escolhe no mundo espiritual, se pede, se combina para renascer, reencarnar com pais, assim ou não, com filhos melhores ou não, tudo isso já está programado conforme a necessidade de cada espírito. Ninguém vai reencarnar na família errada, na hora errada, no momento que não era bom, que não devia. Não vai acontecer isso porque Deus, Ele tudo provê. Ele tudo conhece e sabe, antes do acontecimento. Por isso que há esses planejamentos no mundo espiritual. Aí, digamos, o casal, antes de reencarnar, já sabe, já combinou que vai receber por filhos aquele fulano e aquela fulana. Digamos que aquele fulano tem alguns problemas, porque teve umas brigas muito feias de encarnações passadas, com o pai, com a mãe. Digamos que o filho foi um namorado da mãe, que tomou a mãe, antigamente, naquela reencarnação, do que hoje é pai. Os triângulos amorosos. E a moça, sei lá, pode ter algum outro tipo de problema, ou pode ser um espírito mais doce, mais meigo. Mas, quando estão no mundo espiritual, os melhores votos e a melhor boa vontade é colocada. Todos querem acertar. Ninguém diz antes de reencarnar, olha, eu vou reencarnar ali na tua família para te prejudicar. Ninguém, todos querem ser bons, todos precisam.
E mesmo aqueles espíritos que ainda têm muito para aprender, porque trazem muita maldade, muita ignorância, eles são preparados, eles são trazidos pelos benfeitores. Muitos reencarnam sem saber que reencarnaram. São aqueles que não têm nem condições de escolher. É como aqui, por exemplo, alguém que não pode escolher se vai fazer uma cirurgia ou não. Se ele está num ponto crítico, quem decide é a família e pronto. Então, nós chegamos aqui na Terra, criancinhas, né? Não sabemos falar, temos que aprender tudo, nos ensinam a comer, nos ensinam a usar as coisas, a escola, tudo, e vamos evoluindo. Quando se chega lá pela idade da adolescência, nesses primeiros anos da infância, é importante que se diga, o espírito fica como se fosse numas férias, né? A criança brinca, sonha, não tem responsabilidade, e assim deveria ser, para que ela possa se preparar para entrar na fase da adolescência, aonde vão despertar as verdadeiras vocações que ela traz como espírito imortal. Por isso que na adolescência as pessoas mudam e os pais ficam alucinados. Os pais dizem: eu não sei o que aconteceu com meu filho na adolescência. Ele entrou na adolescência e ficou louco, não sei. Está saindo com pessoas, com companhias, que é um horror, eu nunca vi, faz coisas horríveis. A menina era tão querida, tão educadinha, quando tinha 10 anos queria lavar a louça, secar a louça e tudo. Agora está cheia de tatuagens, está usando isso e mais aquele outro, não para em casa, não dorme em casa. Não sei o que houve. Os pais ficam atônitos. O Espiritismo tem essa explicação. É necessária a educação desde a primeira infância para que essa passagem da adolescência, que é quando o espírito imortal que está reencarnado na criança vai tomando posse dos seus cabedais de imortalidade, porque todo mundo traz do seu passado, ninguém esquece o que aprendeu. A gente não lembra como se estivesse escrito, mas a gente traz a intuição, o gosto, a vontade. Aquele rapaz, por exemplo, que nunca pensou em tocar uma cerveja. Em casa ninguém usa bebida alcoólica. De repente sai com os amigos e toma todas. São as tendências que se trazem de outras vidas. Então, para não ter ou para saber, por exemplo, nessa fase da adolescência, melhor levar, melhor conduzir, é bom que a gente tenha esse conhecimento e que se tenha dado aquela educação desde pequenininha. A criança na família, a tarefa dela é obedecer. É ser educada. Ela precisa de amor, de afeto, do carinho, do esclarecimento. E a tarefa dos pais é de educar, é de conduzir essa alma que veio reencarnar aqui, é de conduzi-la para o bem. Para o bem. É nobre e é grande a tarefa dos pais. Porque o espírito vem do espaço para progredir. Às vezes a gente observa nas famílias e diz assim, ó, eu não sei como é que aquelas pessoas conseguem viver naquela casa. Porque é uma brigaiada, é uma discussão dia e noite e dia, ninguém se entende, ninguém se ajuda. Não se sabe, às vezes até delitos, até crimes acontecem e as pessoas ficam estupefatas dizendo, meu Deus, mas era uma família. Sim, é que nem sempre os espíritos conseguem cumprir aquilo que prometeram. E isso a gente pode ver, cada um pode ver em si mesmo. Todos nós gostaríamos de acertar tudo, mas às vezes não conseguimos. Então o Espírito prometeu que vem, que vai perdoar aquele que tomou a esposa na vida passada, vem como filho hoje, né? Daí o pai e o filho já não se entendem desde pequenininhos, porque foram rivais em vidas passadas. Né? Se digladiaram. Então aí, qual é a finalidade de reencarnarem como pais e filhos? De se entenderem. Nenhuma família é formada na Terra com a finalidade de brigar, de se perseguir, de despertar o ódio, de abandonar, de fazer brigas, intrigas, malquerenças. Ninguém tem essa tarefa. Mas as pessoas dizem assim, aqueles que têm uma família boa falam isso.
Agora eu quero ver no meu lugar, eu com a minha família, que é isso, que é aquilo, que é mais aquele outro, que não sei o quê, que não sei o quê. Como nós falamos anteriormente, o Espiritismo é bem claro nisso. Ninguém reencarna numa família errada. Ninguém. Às vezes o espírito que vem reencarnar ali parece completamente estranho. Ele parece que nunca morou no Brasil. E pode ser. Pode ser um espírito que venha ter a sua primeira experiência aqui para aprender certas coisas que até então não aprendeu. Mas normalmente os que reencarnam no círculo familiar são antigos desafetos. Então, quando a gente forma uma família, o sonho do casamento, as alianças, os filhos, anjinhos maravilhosos que virão trazer a alegria da família. Não vai ser sempre assim. Às vezes já, quando nasce a criança, é aquela surpresa. Pode ter uma criança com saúde, pode ter sem saúde, pode nascer com má formação, pode não chegar a nascer, pode, antes da hora do reencarne, voltar para o mundo espiritual. Por quê? Porque cada um tem a sua prova. Nós não podemos pegar e dizer, não, Deus não foi justo. Sempre Deus é justo. Deus é perfeito. Nada nas suas leis é injusto, é sem cálculo ou é assim ao léu. Tanto que, às vezes, a pessoa que convive e observa as famílias em harmonia e fica pensando como eu queria viver numa família assim. Por que eu não tenho essa graça de viver nessa família boa, com pais bons, que educam? Eu só vivia abaixo de pancada e de surra e de não sei o quê. Por que será? Aquele que não tem o guarda-chuva é que vai se molhar. Aonde é que desceram as pancadas e as surras é onde a coisa estava precisando. Muitas vezes os pais tentam de outra forma. É claro que não é com pancadas e com golpes que a gente educa espírito imortal. É com, mais do que com palavras, é com exemplos. Porque os filhos, eles olham o nosso exemplo. Eles não ouvem tanto o que a gente diz. Podem ver, por exemplo, numa família onde tem as crianças. Os pais estão sentados assistindo um futebol. Aí os filhos estão brincando ali, com caminhãozinho, com boneca e tal. E o pai diz palavrões na hora do jogo, fala barbaridades. A criança não se manifesta. Mas no dia seguinte, na escola, ela vai falar exatamente aquele palavrão. Porque ela está ali, é o exemplo, ela absorve, ela é uma esponja. Então, olha a importância de ser pai e de ser mãe. Às vezes seria melhor que a gente pensasse, será que eu estou preparado para isso? Será que eu realmente tenho esse... Se eu não tenho, eu quero ter um filho, então eu tenho que me educar, me preparar para não faltar, pelo menos, com o meu dever. Quando os pais fazem todo o esforço para educar o filho, que é um rebelde, e os pais fazem de tudo, são aqueles pais que se sacrificam, que a gente vê assim que estão morrendo em vida. E os filhos rebeldes, ingratos, acabam entrando para as piores escolhas na vida. Bom, esses pais, o que será perguntado a eles depois, quando chegarem de volta no mundo espiritual? Fizeram tudo o que estava ao seu alcance? Sim, fizeram. Então, paciência. Se nessa encarnação o espírito rebelde não quis, não conseguiu ainda fazer a sua educação, os pais até podem ter outras reencarnações para ser pais daqueles espíritos. Os pais não precisam se penitenciar, se culpar, porque não deu certo numa encarnação. Não conseguiram. Teve um filho que fez tal coisa, teve outro que virou não sei o quê, a sociedade toda fala, todo mundo fala de todos. Cada um vai cumprir a sua tarefa que veio. E nem todos têm a fortaleza para se controlar. Aqueles dentre nós que ainda não conseguem se autocontrolar, que têm ímpetos de violência, de agressão, estão sujeitos às leis humanas. E paciência, o que a gente vai fazer? Às vezes acaba
num presídio, às vezes acaba numa medida protetiva, uma coisa assim. Isso é próprio de quem está no planeta Terra, de provas e expiações. Se nós fôssemos perfeitos, anjos, nós não precisaríamos dessas leis. Nós estaríamos morando lá nos mundos superiores, com os anjos, mas ainda não estamos. Então, quando a gente, às vezes, volta para casa depois daquele dia pesado de trabalho, onde tudo é exigido da gente, e a gente observa ali os filhos e tal, que não dão muito valor, não dão muita atenção, estragam os tênis, quebram as coisas que a gente compra. Vamos pensar 2 vezes antes de nos queixarmos ou de dizermos assim, eu não sei por que vocês vieram nascer aqui. A gente sabe mesmo por quê. Né? Os filhos pedem para reencarnar ali e os pais aceitam. Muitas vezes os pais pedem para ser pais daquele lá, que na outra encarnação eles fizeram horrores com ele. Então agora eles querem ele por filho para dar o carinho e o amor que negaram na outra. Então, o melhor é sempre educar e mostrar firmeza. Nunca deixar o filho mandar na casa. Dentro de casa quem manda são os pais. Os filhos obedecem, cumprem as normas, os combinados, as leis. Mas, quando chega uma certa idade, a dificuldade, as diferenças de opiniões levam as pessoas a se agredirem, às vezes também tem que se pensar maduramente. Se o jovem já tem uma idade maior, ele se sustenta, ele é autossuficiente, se não está bom ali, ele pode ir morar sozinho. Ele não é obrigado, os pais não podem atar o filho ali a título de dizer, não, eu tenho que fazer uma caridade, ele é meu filho. Eu vou amarrá-lo aqui em casa para ele não se perder no mundo. Ele vai de qualquer maneira para o mundo. Aliás, nós criamos os nossos filhos para o mundo. Dói, as mães principalmente sofrem com isso. Criam os filhos normalmente com aquela esperança, né, de que eles vão ficar sempre ali embaixo das asas, mas não vão. Nós também chegamos no nosso momento de sair de casa. Os filhos também chegam no momento e vão sair, e assim serão os filhos deles, nossos netos. E nem sempre, dentro de uma família de 3 ou 4 pessoas equilibradas, existe paz. Dali do meio daquelas 3 ou 4 pessoas equilibradas, de repente, se fica sabendo de um escândalo. E, sei lá, aconteceu um crime, e as pessoas dizem, meu Deus, mas como? Ninguém imaginava, ninguém dizia. Olha como eram as aparências. Exatamente. As aparências, às vezes, encobrem a dor, o desequilíbrio que o espírito tem interiormente. Por isso que é uma das maiores caridades que os pais podem fazer em família, é logo de pequenininhos apresentarem Jesus para os filhos. Apresentarem Jesus, mostrarem a sua religião. Não tenham vergonha de dizer, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Levar os seus filhos junto na sua religião. Não dizer assim, ó, vá na aula de religião e daí os pais ficam em casa assistindo coisas e passeando. Leva o filho na aula para ele estudar a religião e frequente a sua religião. Se você ama aquela religião, faça isso. Porque lá num futuro, não se sabe daqui a quantos anos, esse filho pode estar com 30 anos e acontecer na vida dele uma situação que ele vai ter que tomar uma decisão de vida ou morte. E ele vai tomar essa decisão baseado no quê? Nos conceitos que ele recebeu lá na primeira infância. Ele vai lembrar o que a mãe disse. Ele vai lembrar das orações que a mãe e que o pai ensinaram. Ele vai saber perdoar ou ele vai saber se controlar. Às vezes, numa briga de trânsito. Descem as pessoas, cada um com uma barra de ferro na mão, por causa de um sinal que ficou fechado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, se agridem e um acaba morto ali. Para que essas coisas não cheguem a esse ponto, é que é bom pensarmos antes, lá desde pequenininho. Mas normalmente a gente pensa assim, essa caridade aí de dar uma religião, de dar uma instrução, ele pode escolher depois, quando é grande, a religião dele. Ele não vai escolher nenhuma.
porque ele não foi incentivado de pequenininho. Não vai escolher. É como a menina em casa, a mãe que nunca mostrou o fogão, o tanque, a máquina para a menina, que não vai exigir depois, quando ela tem 19, 20 anos, que ela faça tudo. A mãe nunca exigiu, nunca mostrou, nunca disse como é que se faz, nunca pediu, nunca botou uma ordem, eu lavo, tu seca. Eu esfrego, tu enxuga. Assim, tem que ser assim. Mesmo entre as famílias que têm condições. Eu me lembro que uma tia minha dizia, eu vou casar com um homem rico, não preciso trabalhar. A minha avó dizia, quem não sabe fazer não vai saber mandar. As empregadas vão botar tudo fora o que tu tem. Tu tem que saber mandar, tem que saber quanto custa cada coisa, para poder controlar uma casa, uma empregada, um serviçal, enfim. E é verdade. A gente não pode se abstrair, dizer, não, eu não quero esse compromisso aí, as pessoas que façam. A gente tem que saber o que está acontecendo em casa. Então, o que é que os pais pensam que é bom e que é caridoso e maravilhoso para os filhos? Se privar de ir numa viagem que gostariam porque vão dar um curso de inglês. Tá bom. Dar uma academia. Tá bom. Pagar uma escola particular, coisa que a família não pode. Daí passam dificuldades. Tá bom. Tudo isso é louvável. Mas isso diz respeito à educação aqui do mundo material. E o Espírito não reencarnou exclusivamente para enriquecer, para falar não sei quantos idiomas, para ser feliz no fisiculturismo, para ser uma modelo, frequentar as passarelas. Isso é decorrência. Se o Espírito tem essa vocação, vai acontecer. Para que é que nós encarnamos aqui? Para fazer a nossa reeducação moral, espiritual. E se isso não é dado na família, já na primeira infância, se a criancinha não enxerga a mãe orando, o pai reverenciando Deus, o pai falando em respeito, educação, não precisam ficar orando preces decoradas na frente e obrigar as crianças a orar coisas decoradas. Às vezes, as atitudes, até nas pessoas que são consideradas ateias, falam mais alto moralmente do que as atitudes dentro das famílias religiosas. Porque há ateus que nunca magoaram, nunca ofenderam, nunca cometeram um deslize, uma fofoca, um delito. Há ateus que jamais negaram um pão, um copo d'água, um copo de leite para um faminto. Enquanto que há pessoas que são fervorosas na sua religião, que Deus o livre se a vizinha vai pedir uma xícara de açúcar. Deus o livre. A pessoa não se coloca no lugar de imaginar, pode faltar na minha casa. Eu posso não ter hoje um ovo, um açúcar, um azeite, um sal. Se eu tenho, por que eu não vou ceder? Então, isso os filhos estão vendo. Os filhos veem isso. Por isso que as mães que ensinaram os filhos, quando enxergam eles fazendo uma arte muito grande na escola, normalmente, na frente das professoras, elas dizem, não foi isso aí que tu aprendeu em casa. As mães que ensinaram. Agora, aquelas que não ensinaram, porque não se preocuparam, elas ficam, nossa, mas ele fez isso. Como que ele surrou o coleguinha, arrancou os cabelos do coleguinha? Eu não sei. Não, quem sabe eu vou levar, claro, no psicólogo, leva, é muito bom, é muito importante. Mas a primeira educação é dentro de casa, os pais. A família, para viver assim num clima de caridade, de bondade, sem se agredirem todos os dias, tem que ter um esforço. E a gente pensa assim, fazer caridade, fazer o bem, colocar esse amor em ação, estender a mão, tem que ir nos hospitais, tem que ir nos asilos, nas creches, tem que procurar os idosos abandonados. Será? Muitas vezes, dentro da nossa casa, estão mais abandonados por nós do que os que estão em outros locais. A gente não dirige uma palavra. É quando a gente chega em casa, do trabalho, o filho está ali, a gente nem olha para ele. Nem pergunta, tem tema, o que aconteceu no colégio, ou sei lá o quê. Liga a TV. É a TV que manda. É o barulho, é a imagem, é a música, é o filme, é a novela. E daí a preocupação com o quê? Tomou banho, comeu e não sei mais o quê. Nunca se pergunta, você foi bem na aula? Ou, você está bem? Como está a sua saúde? Como foi o seu dia hoje?
O filho, ele espera a mãe como quem espera o sol nascer. Quando a mãe entra em casa, quando a mãe surge, principalmente quando a criança é pequena, é como se fosse um sol. Ele espera tudo de bom dos pais. Então, quanto melhor a gente fizer cumprir essa função, melhor será para nós no futuro. Se nós, enquanto pais, falhamos, paciência. Vamos planejar, vamos nos consolar. Nessa encarnação falhamos? Tá, tudo bem, falhamos. Porque todo mundo é falível. Perfeito não tem ninguém aqui no planeta Terra. Mas vamos procurar, dentro do quadro de agora, fazer o melhor. Né? Não deu atenção, o filho acabou fazendo bobagens maiores por causa das falhas. A mãe vivia viajando, vivia isso, vivia naquilo, vivia naquele outro, não sei o quê. E aí percebeu que faltou a presença da mãe ou do pai. Falhou. Paciência, ninguém precisa se autoflagelar por isso. A gente precisa se autoeducar e tentar resgatar aquilo que ainda é possível. Mostrar para a pessoa, olha, eu falhei aqui, eu não cumpri, eu deveria ter estado mais presente, ou eu pensei que assim fosse o suficiente. Às vezes são inexperientes. A gente erra por inexperiência também. É por isso que existem as reencarnações. Né? As reencarnações é passar a limpo. Cada reencarnação a gente passa a limpo aquilo que fez de errado nas outras e vai arrumando também aquilo que fez de errado nessas encarnações. As famílias que ficam com, digamos assim, com aqueles contratos espirituais fechados lá antes de reencarnarem, para receberem os filhos, cada um dentro de uma situação, elas sabem. As famílias, lá nos seus arquivos íntimos, lá na sua consciência, elas trazem. O pai tem uma intuição de que o filho vai ser assim ou assado. Não é que ele não saiba. Embora seja uma surpresa no momento que vê. Se o filho ou ele é um superdotado, que vai causar um problema na família e na escola, ou se ele tem alguma necessidade especial também. É um amor. A família que recebe um espírito que seja portador, por exemplo, dessas chamadas necessidades especiais, é uma bênção que a família está tendo de encaminhar para o bem aquele espírito que traz determinadas marcas de um passado. Ninguém vai reencarnar com algum problema se esse problema não foi semeado lá num passado distante. Porque a pessoa já nasce com aquela marca. Não foi feito nada para ela ter aquilo. Então é lá de outras vidas. Fazer o que com essa criança? Renegar? Não. Amar, educar e pensar que bom que ela reencarnou. Começou o conserto. Daqui para frente é só acertar. Pior se não tivesse reencarnado. Daí demora, daí fica lá, daí não quer, tem medo. Muitas vezes o espírito tem medo de reencarnar. Na hora que chega a proximidade da reencarnação, ele treme. E ele pensa assim, acho que eu não vou conseguir dessa vez. Não vou conseguir porque eu tenho muita raiva desse aí que vai ser meu pai. Eu tenho uma paixão terrível por essa aí que vai ser minha mãe. Eu vou querer casar com a minha mãe. Não vai querer casar, mas vai ser uma briga dia e noite dentro de casa. O filho disputando a atenção da mãe e a mãe vai ficar completamente equivocada se ela não tiver a educação também lá da infância de que marido é marido e filho é filho. Há uma diferença entre o dia e a noite, de como tratar um e outro. Então, essas são as questões que deixam muitos em dúvida ainda. Então, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa, nossa, me disseram, eu fui num centro espírita, que o meu guia precisa muito que eu faça a caridade. O meu guia precisa fazer a caridade. Se o guia da gente precisa fazer a caridade, ele vai fazer a caridade, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não vá. Ele não depende de nós. Nós é que dependemos da ajuda dele. O que é que eles precisam que a gente faça de caridade? Começando aonde? Conosco e com aqueles que estão próximos a nós.
Não é chegando em casa e dizendo para os pais, vocês não sabem nada, vocês não entendem nada. A moça vai para a faculdade e, nossa, a cabeça fica, nunca viu certas coisas, daí está aprendendo medicina, meu Deus do céu. Os pais são considerados ignorantes. Vocês não conhecem o mundo, vocês não conhecem nada. Podem não ser médicos, podem ser analfabetos esses pais, mas eles têm a escola da vida. Tanto que tem ele como filho ou como filha. Receberam para isso, para dar o estudo. Uma das coisas que dói é essa ingratidão. Tanto de pais para com filhos, como de filhos para com os pais. A ingratidão. Nós sabemos que a ingratidão é um traço dos espíritos ainda imperfeitos, inferiores. Claro que isso não é um crime, ninguém vai para o inferno por isso. Mas vai ter que se melhorar. Quando nós somos ingratos para aqueles que nos deram a vida, o ser, a educação, o estudo, se sacrificaram horas por nós, dia, noite, deixaram de fazer as coisas deles, passaram sono nos hospitais, e a gente fica pensando, são os velhos. Sim, velhos no corpo físico, mas são espíritos imortais como nós. Então, essa ingratidão a gente tem que procurar transformar em gratidão. Em primeiro lugar, gratidão porque eles permitiram que a gente reencarnasse. Se eles tivessem fechado a porta, a mãe tomasse comprimido a vida inteira, deu. Tu tinha reencarnado aonde? Num outro lar. Porque ela não teria aberto a porta. Mas como era da necessidade e era do planejamento, abriram as portas para a gente reencarnar. Então significa o quê? Que a gente é grato por isso, porque reencarnou ali. Então, cuidar das coisas de casa, ajudar os pais. E os pais também manifestar aos seus filhos o respeito, o carinho, cumprimentar. Normalmente, na vida social, a gente se cumprimenta, se trata bem. Bom dia, boa tarde, como vai? Ai, muito obrigada. Ai, me perdoe, me desculpe, eu fui muito grosso, muito bruto com você, me perdoe. Em casa, coitados daqueles que nos ouvem. Às vezes a gente descarrega todo o rancor, a raiva que não pôde botar para fora na rua, em cima dos familiares. Cala a boca, tu não sabe nada, tu não entende, está caduco, está surdo agora também, além de tudo. Então, é um desrespeito, é uma faca que a gente crava no coração deles. Se a gente tratou lá fora os estranhos com atenção, é porque a gente tem o quê? Medo dos estranhos? Respeito? A gente não quer manchar a nossa imagem? Então, por que tratar os de casa como se fossem piores do que cães, animais? É muito triste isso, a gente observa em certas famílias. Quando chegam em casa, a gente imagina a cena. 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Chegam todos de carro em casa, estacionam na garagem, descem e tal. Entram na casa, bonitos, maquiados, muito bem vestidos, assim, aquela apresentação social. Saiu da visão da sociedade, das luzes da ribalta, parece que se transformam em verdadeiros animais. Cada um faz o que quer, fala o que quer, atira o que quer, cala a boca, não te conheço, não devo isso para ti, não te interessa, não é da tua conta. Coisas assim. Dentro de um lar, como é que esse lar vai ser? Desequilibrado, cheio de fluidos negativos. Quando a pessoa entra no lar, ela já queria não entrar. O marido, às vezes, está chegando em casa, de noite, depois do trabalho, ele tem vontade de virar as costas e ir de volta. Porque ele sabe que ali, ou é a esposa que está com problema, ou é os filhos que fazem uma brigaiada, e daí a mulher defende os filhos assim, em vez de que haja união. É preciso que tenha união. Quer queira, quer não. Se nós estamos casados com fulano ou com fulana, é com ele que nós temos o compromisso. E os filhos estão ali. A gente vai dizer, mas não é os filhos que eu sonhava, que eu queria. Não, mas foi aqueles que a gente escolheu. Então é difícil? É. Mas é que Deus nunca dá um peso maior daquele que a gente pode carregar. A gente olha o filho do vizinho, ele é tão bom, tão comportado. Sim, mas é do vizinho. O teu é esse aqui, educa esse aqui. Acolhe esse aqui, perdoa esse aqui. Seja bom e caridoso com esse que é o teu.
Não adianta a gente invejar o que os outros têm. A inveja é um defeito ainda também de inferioridade nossa. Então, nós que estamos no planeta Terra, que é de provas e expiações, nós pensamos que fazer a caridade é sair pelo mundo, distribuindo coisas, bens materiais, dando o nosso dinheiro, até pode ser, faz parte, se houver essa necessidade. Mas, em primeiro lugar, dentro de casa, na família. E, às vezes, essa família se estende, é mais ampla, tem os avós, tem os cunhados que moram por perto, que convivem ali naquele meio, né? E é assim que a vida vai seguir. A gente pensa assim, como eu queria pegar e modificar a cabeça dele, abrir assim com um machado e botar lá dentro as ideias. Todas as mulheres pensam da mesma forma. Depois que eu casar, eu mudo ele. Não, eles não mudam. E nem elas mudam. A menos que haja um real interesse, uma mudança interior, como essa proposta pela doutrina espírita. Agora, não é você que vai mudar o outro. O outro vai se modificar se ele quiser. Então, casar com essa ilusão, se unir com essa ilusão, ou ter filhos com essa ilusão. Depois que nascer, eu vejo o que eu faço. Barbaridade. Daí são aquelas que vão atirar a criança para os pais, para os avós. Não podemos, temos que ter o mínimo de planejamento. Embora o planejamento verdadeiro foi feito lá no mundo espiritual. Mas a gente tem a intuição aqui. A gente conhece, a gente sabe. Quando a gente vai dormir, todas as noites, nós nos desprendemos do corpo físico, parcialmente, e ficamos espiritualmente desligados. Nós conversamos com os nossos amigos espirituais, com aqueles que estão encarnados também ali, que podem conversar conosco. Então, muitas coisas a gente já sabe. Por isso que, às vezes, a gente conversa e diz, eu não sei, eu estou prevendo, eu estou pressentindo, que alguma coisa não vai acontecer, eu não sei, é uma coisa que eu sinto, assim, uma espécie de aviso. Claro, a gente tem isso, porque a gente recebe do mundo espiritual essas informações, para a gente poder se preparar, se organizar, para não ter aquele choque tão grande, para poder aparar com a almofada o golpe que vem. E, às vezes, ser pai, ser mãe, não é viver num paraíso, e nem ser os filhos daquele casal. Às vezes, é o contrato mais difícil que tem. Por que é que no trabalho a gente responde para o patrão, sim, senhor? Sim, senhora. Sim, o senhor tem razão. Certo, eu vou chegar uma hora mais cedo. Sim, senhor, eu fico até mais tarde. Porque a gente precisa muito. É o dinheiro, é o pão, é o alimento, é o remédio. E por que é que em casa, às vezes o filho, ou o marido, ou a esposa tem uma coisa para pedir, para falar para a gente, e a gente não quer ouvir. Cala a boca, agora não dá. Estou vendo TV, novela, cala a boca. Celular, celular, celular. A tecnologia é maravilhosa, mas a gente não pode colocar a tecnologia atrapalhando a nossa vivência em família, né? Então, é uma das coisas que nós temos que ter atenção. Onde nós colocamos Jesus dentro da nossa casa? Cada um procura onde quer? Cada um numa gaveta? Não, a família que ora, quando os filhos nascem, eles já vão nascer com essa propensão. A família que lê uma página evangélica, que frequenta a sua religião e ama a sua religião, que pratica, os filhos que vão reencarnando já sabem que eles vão reencarnar num lar que tem religião. Eles ficam felizes, eles imploram para isso. Vejam bem, que para reencarnar num lar espírita, não é bem assim. E o espiritismo não é uma coisa tão conhecida no mundo, mas é a maior parcela de verdade que foi trazida depois da vinda de Jesus. Jesus disse, eu vos enviarei outro Consolador. O espiritismo nos explica que nós somos espíritos imortais, que aqueles que estão ali na nossa família como filhos rebeldes, terríveis, como esposas que são viradas do avesso, são aqueles que nós prejudicamos em outra vida. Então, agora eles vêm ali para colher de nós uma palavra, para exercitarmos o bem que a gente não fez. Graças a Deus que tem essa oportunidade. Já imaginaram se a gente ficasse eternamente de mal? Uns vão para o inferno, uns vão para o céu, se odiando para sempre. Isso não existe.
Não existe nem céu nem inferno. O que existe é o que nós construímos. Então, formamos uma família, a família é a base da sociedade. Nós podemos observar, quando a sociedade é fraca, há uma falência na família. O que é que acontece atualmente nas escolas? Os professores estão pedindo socorro até para Deus já, porque não sabem mais o que fazer com os alunos. Por quê? Porque a partir de uma determinada época veio uma moda nas famílias que não podia nada. Porque Deus o livre, vai traumatizar psicologicamente a criança. Olha, eu não me lembro de ter ficado com trauma de levar chinelada, vassourada e de me atirar. Quando eu falava alguma coisa assim, eu já via que o chinelo vinha voando de longe. Já sabia onde é que tinha que me esconder. Não é mais para fazer isso. Vai rezar ou não vai o terço de joelho? Eu não estou com vontade. Então tá, depois o diabinho vem te pegar. Opa, que já me ajoelhava para rezar também. Então, aprende sim. Não precisa botar medo. Bota educação. O filho vai lembrar isso até na hora da morte. Que ele aprendeu com o pai. Que o pai ensinou, que a mãe ensinou. Podem perguntar para uma pessoa que esteja com 79 anos num leito de dor. Onde é que o senhor aprendeu a fazer esse negócio aí? Se foi o pai dele, ele vai dizer, meu pai. Então, olha a importância dos pais. É uma bênção poder colaborar com Deus, ajudando os espíritos a irem para o caminho do bem. Ajudando, entregando a educação, principalmente espiritual. O jovem, o filho, a criança, ele pode ter todo o dinheiro do mundo. A gente pode ser bom, pode achar que dando dinheiro, roupa fina, educação cara, viagens, tudo do bom e do melhor. Se faltar a fé, se faltar o sentimento de religiosidade, se ele não souber que ele depende de Deus, que Deus é o dono do mundo, ele não vai respeitar. E ele não vai ser feliz. Ele vai ter sempre um vazio interior. Vai ser aquela criança que tem um vazio, vai ser aquele jovem que tem um vazio. Ninguém mostrou Deus para ele, ele nem sabe que ele é um filho de Deus. Então, é importante isso. A maior caridade na família é, sem dúvida, botarmos a comida na mesa para eles, agasalho, os livros, o medicamento, o teto que os abrigue. Mas a maior caridade é apresentarmos Jesus. Aquele homem que é a criança evangelizada se transforma num homem de bem. E o mundo está precisando de homens de bem, de pessoas de bem. O mundo está cheio de pessoas espertas, de pessoas bonitas, de pessoas inteligentíssimas, de pessoas que fazem de tudo na moda, na arte, não sei mais aonde, mas pessoas de bem. O mundo precisa muito. Pessoas que amem, que perdoem, que relevem, que orientem, que ensinem, que sejam bons pais, bons policiais, bons trabalhadores, bons chefes, boas mães de família, boas professoras, homens de bem, que norteiem, que levem o mundo para o bem. O mundo precisa disso. Não adianta o mundo estar cheio de pessoas inteligentíssimas, gênios do mal. O que eles inventam? Armas de destruição em massa. Vírus para liquidar as populações mais carentes e pobres ou não sabe-se lá o quê. Formas de burlar o sistema bancário. Isso é do interesse da humanidade? Isso é o que mais rebaixa a inteligência para a humanidade. Então, o homem de bem, ele vai se preocupar em formar um cidadão de bem, um filho honesto. Um filho pobre, mas de bem. Aquele filho do homem pobre, trabalhador, da lavoura, que certa vez encontrou na terra do dono de toda a grande fazenda onde ele era empregado. Ele encontrou um verdadeiro tesouro, escondido. Moedas, joias antigas, da época da colonização. O filho de um lavrador, de um analfabeto, encontrou tudo aquilo. Quando estavam arando, chegou e falou para o pai e para a mãe, em casa de noite, ó pai, eu achei isso aqui, aquilo ali e tal, e coisa e tudo. Aonde? Lá perto da cerca, estava lavrando assim e tal, encontrei. Então vamos conversar com o patrão, vamos mostrar para o chefe, para o dono da fazenda. Por quê? Porque é dele essa terra. Mas por quê? Porque nós somos empregados dele. Nós não temos o direito de pegar uma coisa que não é nossa.
E foram lá, mostraram, entregaram, do jeito que estava, como era. Nossa, o dono da fazenda ficou abobado. Ele jamais imaginou que das mãos de um humilde lavrador, um analfabeto, pessoas que nem na escola tinham ido, fosse sair uma atitude tão justa, tão correta, tão ilibada, tão perfeita. Ele disse, olha, eu não esperaria isso nem dos meus próprios filhos. Pois é, o lavrador disse, mas é que eu aprendi do meu pai, que o que é meu, e o que não é meu, não é meu. Por isso, patrão, nós estamos mostrando aí, isso aí está aí. O senhor é o dono, o senhor faz o que quiser. Então, que melhor forma de mostrar a grandiosidade de um espírito, mesmo que não tenha estudo, mesmo que seja um coitado, mesmo que não saiba ler. Isso é um espírito de grandeza moral, de elevação espiritual. Se fosse um espírito mais vulgar ainda, teria pego a metade, não teria mostrado tudo, já teria feito algumas outras coisas escusas, né? Teria dado brigas. Não há nada melhor do que a consciência limpa. Então, quando nós pensarmos no futuro dos nossos filhos, não vamos exigir que eles sejam aquilo que nós não conseguimos fazer para nós. Eles vão ser aquilo que eles reencarnaram para ser. Nem todos os filhos vão ser médicos, juízes, engenheiros. É preciso que haja também sapateiros. É preciso que haja as pessoas que varrem a rua. É um serviço tão importante que, se ninguém fizer, todo mundo morre no meio do lixo. E as pessoas pouco valor dão. Então, a verdadeira grandeza disso que a gente fala, de caridade em família, não custa nada. Não custa dinheiro nenhum. E não precisa, para mostrar isso para os nossos filhos, para a nossa família, nós não precisamos ter faculdade. Nós não precisamos ter dinheiro. Nós não precisamos mandar e ser obedecidos. A pessoa que é do bem, ela faz o bem. E esse bem se reflete. Os outros, a criança, o jovem, aquele que enxerga, ele grava para toda a vida. Imagina o filho daquele lavrador. Numa ocasião em que ele, no futuro, encontrar alguma coisa, que acontecer alguma coisa na vida dele, que um filho dele vier mostrar um negócio que trouxe do colégio, um livro que não era dele, ele vai dizer o quê? Da onde que é esse livro, meu filho? Ah, eu trouxe. Sim, mas a professora te deu? Não. Eu peguei aonde? Tu pegou lá na sala de não sei o quê. Então vai levar de volta. Porque ninguém te deu, não é teu. É simples assim. Simples. A gente pensa, mas por umas picuinhas, é que se a gente não é fiel nas pequenas, não vai conseguir ser fiel nas grandes coisas. Então, tudo começa por aí. Vamos imaginar, então, o nosso lar, a nossa família, as pessoas que estão lá nos aguardando agora, são as mais importantes dessa nossa encarnação. São essas aí, são as mais importantes. Porque é para elas que nós devemos mais. É para elas que nós temos que mostrar o nosso melhor. Não é lá para o patrão, embora a gente não vá fazer bobagem no trabalho também. Não é para mostrar não sei aonde, para o público, no clube social, na piscina, não sei aonde. É lá na família. O muito obrigado, me desculpe, boa noite, dá licença. Por favor, poderia me alcançar isso aí? Né? Se a pessoa sentou em cima do controle, nossa... Cada um sabe o que diz lá, né? Na hora do sofá. Um sentou em cima do controle remoto, meu Deus. Porque não diz, me desculpe, dá licença. Isso, muito obrigada. Isso aí coloca harmonia dentro de casa. Coloca paz. Entrar com boa vontade, sabe? Mesmo quando o marido entra em casa e não sente aquele cheiro de comida, alguma coisa aconteceu, que não deu. Né? Então, não chega perguntando por que isso. Entra e vai tomar a situação do que está acontecendo. De repente a mulher morreu. Olha a coisa grave, como às vezes a gente nem imagina. Então, cada momento a gente tem que pensar, nós somos espíritos que daqui a pouco vamos para casa. Daqui a pouco vamos largar tudo aqui, o nosso lar, a nossa família, e vamos... Será que nós vamos deixar alguma coisa boa para a família?
A família vai poder dizer, bah, foi tão bom enquanto meus pais estiveram aqui. Foi tão bom enquanto meus filhos estiveram aqui. É esse o sentimento que deve ficar. Sentimento de amor, de gratidão, de saudade, sem dor. Então isso, meus irmãos, entendido, nós vamos agora convidar os passistas para se colocarem aqui na frente. Eles vão ministrar o passe, que é um momento importante em que todos recebem os benefícios do mundo espiritual superior. Então nós vamos com humildade pedir a Deus que através desses benfeitores que atuam nos passistas, nós possamos receber os esclarecimentos, os fluidos de reconforto, de paz, de misericórdia, coragem, força, o ânimo para lutar no dia a dia, que nós possamos ter clarificadas dentro da nossa mente aquelas dúvidas, que a gente consiga diluir aquelas dores, que essa luz que o passe transmite dentro de cada um de nós consiga inundar de luz, de calor, de bem-estar, de serenidade, porque o passe é um lenitivo, é um bálsamo, é um medicamento para todos nós. E tanto recebemos nós que estamos aqui, como aqueles que estão acompanhando pela internet. A água que trouxemos está sendo também magnetizada pelos trabalhadores que são especialistas nesse setor. De modo que todos saiamos daqui levando a melhor parcela do bem e do amor que Deus destina para a humanidade. O passe foi ministrado, tenhamos a certeza de que nós recebemos. E por isso nós podemos então orar por aqueles que já não estão mais conosco, os desencarnados, os falecidos, aqueles que a gente chama de mortos, nossos amigos, familiares. Se forem inimigos, vamos pedir perdão, vamos oferecer o perdão. Se estamos com saudade, que essa saudade não seja um laço, seja uma luz. Enfim, vamos enviar para eles o nosso pensamento de amor, de misericórdia, o pedido a Deus de que abençoe a todos eles. Mesmo que eles tenham tirado a própria vida, que Deus envolva cada um deles no amor, na misericórdia, no perdão, no refazimento, porque logo virá um recomeço, logo haverá uma reencarnação para reajustar todo o passado. E para os nossos irmãos que estão aqui ainda vivendo como nós, num corpo material, encarnados, passando pelas dificuldades, enfermidades, dores, doenças, vamos pedir a Deus que dê a eles ânimo para o trabalho de cada dia, para superar as aflições, as dificuldades, os desafios. Que Deus dê coragem, fé para seguirmos a nossa religião, para encontrarmos em Jesus o nosso maior consolo, para repousarmos o nosso coração realmente em Deus, que nós consigamos fazer esse exercício. E vamos pedir então que esse Deus de amor envie também o seu coração amoroso para os locais onde existe a lágrima, a dor, o sofrimento, a fome, a guerra, o desespero. Que Deus tenha piedade de todos os povos, principalmente daqueles que sofrem árduas provações. Agradecemos então a Deus e a Jesus, aos benfeitores desta casa, por todo o benefício que recebemos, pela paz, pela luz, pelo amparo que cada um de nós está levando para casa. E vamos em paz, que Jesus nos abençoe.